boa noite, como vai você? Eu estou aqui te esperando e começa agora o nosso Sem Tabus. Hoje nós vamos falar de carência. Conhece alguém carente? Conhece alguém que requer muito a presença do outro? Daquelas pessoas que a gente acha que elas quase sugam tudo que tem do outro, de afeto, de atenção, e elas são muito carentes. Mas também tem gente que não percebe que são carentes assim. Pelo contrário, acham que as pessoas estão erradas em não me atender e dizem no final do dia, ninguém me ama, ninguém me quer. Vamos falar sobre isso? Será que tem aí do outro lado, você que está chegando agora, é uma mulher carente? Homens também podem ser muito carentes e isso traz muitas dificuldades para os seus relacionamentos, para a sua vida afetiva de um modo geral. Então, esse é um tema bom aqui para o nosso Sem Tabus. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro, na sua vida, nos relacionamentos de modo geral e não sabe identificar. Será que sou uma pessoa carente? Queremos ajudar você a pensar sobre isso, tá bom? Minha convidada de hoje já está aqui comigo e eu quero apresentá-la mais uma vez. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, Darleide. Muito bom. Obrigada. Sandra Barilli é psicóloga, já fez alguns outros programas com a gente, muito bom. E é sempre bom receber profissionais que trazem conteúdo, consistência, com segurança. Você gosta disso, né? Como também eu gosto que você vá participando com a gente nas redes sociais. Dá uma chegadinha ali na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Pode ser também o seu contato via outras formas que estamos disponibilizando para você. Tem o nosso e-mail, semtabus@novotempo.com, pode nos escrever. Pode ser um seguidor no Instagram, semtabusnt. Também é um modo de você ficar juntinho da gente. Vai na nossa página também, ou melhor, no nosso canal no YouTube e segue, torna-se um seguidor e marca ali presença para nós fazermos uma comunidade bem grande, compartilhando conteúdo de qualidade. Se inscreve na nossa página e você vai estar sempre informado das postagens, dos programas que ficam disponíveis. Combinado assim? Um beijo, obrigada por sua companhia, você que nos acompanha agora pela TV ou nos acompanha sempre também, toda semana, pela Rádio Novo Tempo. Vamos lá então? Carência, Sandra. Tem muita gente carente pela praça da vida? Olha, Darleide, eu acredito que sim, muitas pessoas, né? Tem aquelas pessoas que são carentes e admitem que são carentes, né? E as pessoas que acabam não admitindo que são carentes. Mas isso existem graus também, né? Algumas pessoas é um grau muito alto. E exige muito das pessoas que estão ao seu redor. Agora, tem uma questão interessante aí, Darleide, que a gente tem reparado. Nem sempre a pessoa carente, ela foi negligenciada de atenção e amor. Nem sempre. Porque sempre tem uma fala, né? De não ter sido privilegiado durante a infância, uma fala de abandono, uma fala de uma necessidade, mas nem sempre. Às vezes, na clínica, a gente percebe numa terapia familiar que aquele indivíduo que mais reclama a atenção, mais se coloca na condição de vítima da família, de não ser visto, de não ser amado, de não receber atenção, às vezes é o indivíduo que mais recebe a atenção. Então, é muito interessante, porque a carência, ela tem muito a ver com um termômetro muito pessoal. Né? Não dá para a gente falar o seguinte, o indivíduo recebeu tanto de atenção e carinho, então ele é carente nesse grau. Não necessariamente. Porque às vezes a pessoa ela recebe essa atenção e, no entanto, se desenvolve de uma forma bastante carente. Então vamos entender que uma pessoa que se percebe ou que seja diagnosticado que é uma pessoa carente, o normal é que encontre lá atrás uma causa para tal carência, que normalmente está ligada ao fato de ter sido pouco atendida ou não atendida na medida adequada para o desenvolvimento das emoções dessa pessoa. Mais ou menos no entanto, isso.
Você pode falar, inclusive, mais a respeito de como é que se forma uma pessoa carente, mas você já está pontuando que nem todas as pessoas que se dizem carentes têm a ver com essa história passada. Por aí. Isso. Às vezes é só a janela pela qual ela olha a vida, né? E é uma coisa muito pessoal. Agora, verdadeiramente, esse histórico, ele pode ter aí um peso, mas o que a gente coloca é que nem sempre isso ocorre. Tem um autor muito interessante, que é o Winnicott, né? Ele tem uma fala muito legal, por volta de 1930, ele vai colocar o seguinte, quando o bebê nasce e ele recebe aquele olhar de que você é bem-vindo, você é a melhor coisa que apareceu na minha vida. Então é como se para esse bebê tivesse já assim uma tarja na testa, o bebê é lindo, o bebê é bem-vindo, e a partir daí se sente bem diante dessa vida. Agora, quando esse bebê ele é recebido como um saco de batata, que você põe aqui e não tem aquele olhar, né? Então é como se o bebê agora tivesse uma ideia seguinte, não sou bem-vindo, o bebê é feio. Então, ali já inicia, vamos dizer assim, essa necessidade de estar buscando a atenção das outras pessoas, por não se sentir bem-vindo, por não se sentir... Então, faz muito sentido essa fala de Winnicott, faz muito sentido e eu acho que tem grandes autores que falam sobre isso, né? Mas, em alguns momentos, a gente percebe que aquela pessoa foi extremamente bem-vinda e, no entanto, por algum motivo, ela escolhe olhar por uma janela que é como se ela não tivesse sido bem-vinda, que toda a atenção... Teve um caso interessante, o pai tinha um filho e foi para um casamento com uma moça que não tinha filhos ainda, primeiro casamento dela. E essa moça se apaixona por esse garoto, que a mãe havia falecido. E precisa ver, assim, o grande carinho com esse garoto e o pai também. Depois eles têm um segundo filho. Esse segundo filho, que é o caçula, é super bem resolvido, independente. Já o mais velho suga essa mãe, vamos dizer assim, adotiva no caso, né? O tempo todo. E o pai também. Então, se o pai dá de presente... um computador para ele, tudo bem. Quando dá para o caçula, então, porque eles só conseguem ver o meu irmão e ele não faz a leitura que ele ganhou e ganhou primeiro, inclusive. Ele se sente preterido, né? Exatamente. E, no entanto, visivelmente, a gente percebe que a atenção é maior para ele que para o outro, para o caçula. Como é essa possibilidade de começar a se olhar ou perceber quem está à volta e identificar que há sinais de uma carência? Dessa carência maior. Vamos dizer o seguinte, em função dos nossos hormônios, da química cerebral, todos nós, em algum momento, apresentamos, mesmo homem ou mulheres, né? Dependendo da circunstância. Nós, mulheres, inclusive, temos isso de forma mais significativa, num sentido hormonal. Essa sensibilidade, essa necessidade de um olhar, essa necessidade desse carinho maior. Então, o ser humano, de um modo geral, é dependente do afeto. E isso é maravilhoso, porque dessa forma a gente não é totalmente independente do outro ser, quebra um pouco a nossa prepotência, né? Eu acho que isso é até proposital por parte de Deus. Você é dependente do teu irmão, até do olhar dele você é dependente, então você não é melhor que ninguém. Então isso é fantástico. Agora, quando é que isso agora começa a ficar grave? Quando começa a prejudicar a própria vida. A vida no trabalho, se não tiver atenção na empresa, no trabalho de todas as pessoas ali voltadas, dependendo da forma com que o chefe chamou atenção, eu vou desabar. Então, quando a vida começa a prejudicar, né, as relações familiares, talvez seja até a hora de pedir ajuda, né? Porque o momento em que a família já se incomoda, é porque esse nível de carência está acima
né, daquilo que deveria ser. Então, essa pessoa carente, ela chora com muita facilidade, ela está sempre numa condição de vítima, toda a atenção recebida é insuficiente para estar bem e também persegue as pessoas o tempo todo para receber em troca. O carente, muito significativo, Darleide, ele tenta presentear as pessoas que estão ao redor dele para receber de volta. É como se ele comprasse a atenção, né? Então, às vezes aquele que se apresenta muito bonzinho, muito boazinha, muito querida, atencioso, muito presentinho, talvez ela tenha uma carência e queira a atenção dessas pessoas o tempo inteiro para ela, então ela, entre aspas, compra isso. Exato. Não é consciente, não é consciente. Eu vou comprar esse presente, dar para fulana, porque assim ela pode me dar um pouquinho de atenção. Isso não é consciente. São aquelas pessoas que também, de certa maneira, têm dificuldade de dizer não? São também, para não ser rejeitada, né? Porque você corre o risco, né, de ser rejeitado no momento que você fala um não. Então elas estão disponíveis para todos, etc, para não haver nenhum tipo de rejeição Só que aí é uma traição enorme em relação a essa pessoa, porque quanto mais ela fizer dessa forma, talvez menos ela receberá, por cansar as pessoas que estão ao redor. Causa uma canseira, né? Cansa. Você mesma deve entrar em contato com algumas pessoas assim de vez em quando. Isso acontece muito comigo. A pessoa, ela gruda em você. Você até ama aquela pessoa, você até tem carinho, mas é tão exaustivo que você tem que dar um chega pra lá. E se a pessoa às vezes te procura, você fala, se eu ceder um pouquinho agora, vai me tomar o dia, a semana e o mês. E a gente começa a evitar. Não é assim que acontece? Verdade, Infelizmente. Eu lembro de pessoas que às vezes você põe um limite, porque existem limites a serem colocados em todas as relações humanas saudáveis. E aí aí vem na direção do seu confrontamento, olha, do limite que você pôs, aquela frase assim, ai que decepção, eu esperei de você, eu quis tanto de você, mas você não prometeu nada, ela pôs expectativas e ela quer sua atenção. Isso. E eu fico pensando nessa relação, se é casamento, se é mãe e filho, sabe assim, mãe e pai que assim quer muito desse filho. Darleide, eu já ouvi de uma mãe, e enquanto ela falava, eu estava até considerando a situação, a mãe dizendo assim, meus filhos, eles me ignoram. Os meus filhos não me dão a menor atenção, eu não recebo nenhum carinho dos meus filhos. Ingratos. E aí eu fiquei pensando, poxa, porque era uma pessoa assim, já com uma certa idade, eu pensei, esses filhos devem morar longe, são casados e não ligam. E aí, para eu me nortear um pouco melhor, eu falei, quantos anos têm seus filhos e tal? O mais velho tinha 6 anos e o caçula 3. Uau! Então, veja, ela estava tão centrada nela que eram essas crianças que precisavam cuidar. Geralmente, os filhos do meio, eles apresentam mais essa carência que o filho caçula. O filho caçula, geralmente, ele é aquele mais independente e ele age mais por impulsividade, se der certo deu, se não deu, tudo bem também. E ele tem mais essa, eu me viro. O caçula. Talvez exatamente porque os pais já colocam os irmãos mais velhos para cuidar e já não cuida mais assim exatamente como mãe, não fica tão em cima, ele é mais independente, né? Entendi. O filho mais velho, no caso, nesse sentido, ele é muito protetor, ele se preocupa muito em proteger a família. Se um fica doente, inconsciente, é meio que a culpa fosse dele, então é ele que tem que se doar mais. Então o filho mais velho, ele se doa muito para o restante da família. Isso não são todas as pessoas, mas eu digo assim, um índice alto funciona assim. Entendi. E esses do meio, geralmente são 2 ou 3 ou 1, eles apresentam mais essa necessidade de chamar a atenção para si de alguma forma. Então é interessante, às vezes quando são 2 do meio, um é aquele bonzinho que faz tudo para ser visto que ele é bonzinho, que ele merece aquele olhar. Já o outro chama a atenção de outra forma, sendo a ovelha negra da família, chutando o balde, não estando nem aí para nada, e vocês que se danem, porque aí ele também chama a atenção da família em termos de cuidados.
Como essas pessoas tomam decisões na vida? Elas são precipitadas, como que elas pensam a respeito da vida e como se comportam de modo prático nas escolhas, por exemplo? O carente é muito imediatista, porque ele quer receber na hora. Então, essas escolhas podem ser bastante prejudicadas. Precipitadas. Isso, em função dessa precipitação, né? Ele se agarra ali ao no sentido de namoro, na primeira pessoa que aparece. O que ele quer? Ele quer uma satisfação, uma validação? Ele quer preencher uma necessidade e não sabe nem dar nome a ela? Ele quer ser visto, né? Ele quer ser percebido fazendo ali a diferença como pessoa. Ele deseja realmente receber do outro, né? É como, eu gosto de usar a palavra de tanque emocional. É como se nós, seres humanos, tivéssemos esse tanque emocional e parece que o tanque dele está sempre vazio. Então, ele precisa sugar essa emoção do outro para estar de pé. Esse tanquinho está sempre mais ou menos vazio, Isso, né? é a história do copo, né? Quando é carente, ele está mais para vazio, né? E menos para cheio, mesmo que ele esteja na metade. Eita, gente, pensa bem ser alguém que produz isso na vida do outro, a exigência da presença, do afeto. E eu estou pensando em ser casado com alguém, ou namorar com alguém, ou ser filho de alguém, que são relações muito diretas, assim, de alguém que é muito exigente da tua presença, do seu afeto. Como é que você administra isso também? Estou pensando aqui do lado de quem convive com essa pessoa carente. Desafio, né? Nós vamos para o intervalo rápido e a gente vai ficar bem carente da sua presença se você não continuar aqui. E a gente quer continuar essa conversa boa com você no Sem Tabus de hoje, pensando que quando nós prestamos atenção na maneira como nós lidamos com a vida, com os relacionamentos, o nosso nível de exigência, o nosso nível de carência começa a ser percebido, a gente pode retomar algumas atitudes, rever alguma maneira, buscar uma terapia. E aí disso também eu quero falar no próximo bloco, falar um pouquinho mais como que lida com a carência. Ok, se você no final das contas identificar que é uma pessoa carente, Darleide, estou entendendo tudo que a doutora Sandra está dizendo, faz valer. Mas e agora, o que eu faço? Se eu sou, é aquela coisa assim, você veste a máscara, né? Eu sou. Então, se eu sou, parece que não tem jeito. Tem jeito, gente. Acorda, fica atento, presta atenção. É rapidinho nossa volta aqui no Sem Tabus. Até já. Estou aqui com a revista Fique Leve para indicar a você como presente nosso. Você pode pedir no nosso site, novotempo.com/sem tabus, e ali você encontra um banner e que você pode clicar, preencher com os dados que são pedidos e nós vamos enviar para você. Por exemplo, aqui fala sobre ansiedade, depressão, sobre remédios que podem ajudar você a ter uma vida adequada, equilibrada, feliz, para ter saúde mesmo, né? Saúde física, mental e espiritual. Tem a respeito da ansiedade, que é um tema muito, muito necessário de cuidar bem de perto, porque às vezes a gente se vê ansioso e acha que é normal, é assim mesmo, e que o mundo tem que nos entender. Só que quem sofre com essa ansiedade somos nós, porque as coisas precisam acontecer no tempo que nós queremos, no momento em que nós esperamos, e as coisas ainda são para amanhã, e você hoje está sofrendo muito, se antecipa no sofrimento. E sabe de uma coisa? Posso contar um negocinho para você? Jesus disse que a gente não pode ser ansioso, que não é bom para a gente. E que a ansiedade, inclusive, contradiz a nossa própria fé. Então, isso é uma questão também na área da saúde e a gente quer indicar para você a revista Fique Leve, saúde física, mental e espiritual a seu dispor, tá bom? Pede a revista para você. Hoje nós estamos falando sobre carência. Conhece alguém carente? Fala para mim, vai lá no nosso site, mas não conta o nome, só diz que sim, pede oração, tá bom? Porque a gente vai orar por ele. Se é você e quer abrir o coração, contar um pouquinho também, fique à vontade, faça perguntas, estamos disponíveis para você. A nossa página é facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt, ou conversa com a gente também, fazendo seu comentário de outras maneiras. Pode ser no nosso Instagram,
Instagram. Que tal? Sem Tabus NT. Pode ser assim? Um beijo para você que está na companhia, chegando agora, esse é o Sem Tabus. Estamos falando sobre comportamentos, sentimentos, emoções o tempo inteiro. Há períodos em que falamos especialmente sobre sexualidade, mas para ter sexualidade saudável, você precisa ter saúde mental saudável, vida emocional saudável, para que então a sua vida seja plena. Ok, combinado? Doutora Sandra, minha convidada de hoje, é psicóloga. Alguém que é muito carente, que exige muito do outro, ela se torna uma pessoa indesejável. Sim. E aí não sobra para ninguém espaço para ficar do lado dela. É verdade, Uau. é verdade. Ela acaba afastando os familiares porque proporciona esse cansaço, né? E é uma certa indignação, porque quem está ao lado fala, poxa, mas eu cuido tanto, eu protejo tanto, e não reconhece. Né? Então, cria aí um certo atrito. Agora, vamos pensar se essa pessoa é solteira e está à procura de um namorado, de um grande amor, né? Então, agora ela está na casa de um amigo, num chá da tarde, apareceu alguém interessante e ela, como carente, ela já tem até dificuldade para se aproximar de forma saudável dessa pessoa que chamou atenção, porque ela já vai chegar com muita sede ao pote. Ela nem espera um bate-papo, aquela jogadinha que está interessado e espera... Ela já pede o telefone da outra pessoa, porque ela precisa grudar muito rápido nessa pessoa, né? Se torna muito amiguinha, muito chegada. Amiga ali de imediato. E daí viu ali, encontrou e quer agora ter um relacionamento com essa pessoa e não espera que ligue, ela já telefona, conseguiu o telefone dessa pessoa, certo? E aí já conta para todos os amigos, olha, e gruda, né, no telefone. Fulana, conheci o cicrano, estava na tua casa ontem, quem é ele, qual a cor dos, né, a cor dos olhos e não sei o quê, eu não vi direito, e detalhe onde mora, né, e pega essa amiga. Ah, e olha, eu estou sabendo que ele vai amanhã cedo ao shopping. Então, ela levanta bem cedo, já se arruma e já está no shopping. Onde será que está e qual loja entrou para fazer uma coincidência, né? Aí o indivíduo está saindo ali, encontra, oi, nós nos vimos ontem, e gruda ali no shopping também, né? E aí essa pessoa menciona, no próximo final de semana eu pretendo assistir o culto e tal igreja, e aí prontamente ela já está ali na igreja, quase que esperando essa pessoa chegar. Então, essa necessidade muito grande causa um prejuízo gigante para essa pessoa. Somos dependentes também da validação do outro, né? É verdade. Mas há também um nível de doença, de patologia, assim, muito grave? Existe. Muito bom você ter feito essa colocação. Porque a carência, no nível alto, na verdade, ela é sintoma de algumas psicopatologias. A principal delas, né, onde o indivíduo aparece mais carente, chama-se transtorno borderline, né? Nesta doença, que na verdade o indivíduo tem na infância, mas fica guardada, latente e vai se manifestando aí mais tarde, geralmente na adolescência. Esse indivíduo, ele possui uma carência gigante de todas as pessoas, ele tem que estar em evidência muito forte para todas as pessoas, mas ele escolhe alguns personagens para grudar, né? E ele gruda. Ao ponto de, nós psicólogos, às vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar com a personalidade borderline. Porque, por exemplo, a consulta dele é na sexta de manhã. Como ele é carente, ele quer consulta todos os dias, mesmo que você não tenha agendado. E aí ele vai para a porta do consultório na terça-feira e eu quero agora o terapeuta. Não, mas ele está com a agenda completa. Ele é capaz de ir lá no estacionamento e riscar o carro do terapeuta todinho, indignado porque ele não foi atendido, porque ele precisa e é daquela forma, e essa carência absurda. Eu tive um contato com uma pessoa que começou a namorar. E em função dessa pressão muito grande de estar presente, o namorado se afastou. E daí ela pegou o carro, foi para a porta da casa do namorado, você vai me atender, você vai falar comigo. E ele no telefone, eu estou cansado, vai para casa, a gente conversa outro dia. Ela simplesmente pegou o carro e jogou contra o portão para entrar na garagem, quebrou o portão do indivíduo e de repente ela estava dentro da casa do indivíduo porque ele não havia aberto o portão. Né? Então, neste caso, é o transtorno borderline que tem essas reações. Aí,
No caso do transtorno bipolar, também apresenta um índice alto, né, de carência. Tem aí também uma personalidade histriônica. Também ele exige muito das pessoas que estão próximas, e se a pessoa não faz aquilo que ele deseja, ele também tem reações, né? Eu tive uma pessoa também, quando o marido não fazia exatamente o que ela queria, ela subia em cima do carro e começava a pular em cima do carro, né? Porque o marido não podia sair para trabalhar, porque antes ela queria a atenção do marido. Então esse é o histriônico também. Agora, eu gostaria de falar para você nesse momento que não significa que você seja uma pessoa carente, que você possui uma dessas psicopatologias, tá? Esse é um dos sintomas. Existem outros sintomas que precisaria aí fazer um estudo. Agora, se você identifica, não custa procurar um profissional e fazer aí um psicodiagnóstico. Ok? Você pode estar passando por isso e sem saber que se trata de uma psicopatologia. Não custa nada, mas fique tranquilo, porque precisa aí de muitos outros sintomas para chegar nesse diagnóstico, tá bom? Eu não sabia que havia essa carência ligada a algumas patologias assim tão graves, porque normalmente o que se faz no senso comum é, quando falar de alguém carente, falar até de maneira leviana. É verdade. Como se a carência fosse algo para se aplicar a respeito de qualquer comportamento, de qualquer necessidade que alguém tem de uma atenção a mais, de um marido, de uma esposa que sente porque o marido não lembrou do aniversário dela. É justo, né, que queira ser lembrado no dia do seu aniversário, etc. E aí entender que há situações em que começam a apresentar esses sintomas de maneira mais exacerbada, precisa buscar ajuda, mas também não confundir com alguma coisa que você pode perceber e reaver o controle das suas, vamos dizer, das suas emoções, né? Dos seus sentimentos e comportamento. Quer fazer algo? Sim, Sandra? No caso, eu lembrei aqui de uma situação, no caso do homem carente, pode ocorrer também algumas coisas como a necessidade sexual compulsiva. Né? Eu já atendi alguns casos assim. O homem precisava de uma relação sexual de manhã, tarde e noite. E se tratava de um aspecto de carência muito significativa também. Tá? As pessoas assim, muito ligadas ao sexo, ninfomaníacas, alguma coisa do gênero, isso. Passa por aí também? Usa o sexo como fuga de uma dor profunda, uma carência profunda, de um buraco existencial. Então, usa o sexo. E aí não é um sexo saudável, porque é um sexo como fuga. Então, não é aquela coisa saudável, gostosa, é uma exigência muito grande do parceiro, né? De filmes pornográficos, de alguma coisa muito intensa para dar conta daquele buraco existencial, quando se trata de fuga. Quando é criança, a gente precisa ter cuidado de pensar a respeito de que é uma criança carente, porque a criança apresenta vários episódios que ainda está ainda se desenvolvendo, etc. Mas quais são os sinais de uma criança que já se apresenta com um nível de carência maior? Depende da fase. Né? Porque a criança, ela vive muito de fase. Então, se é uma criança muito pequena, vamos pensar aí até 4 anos, essa criança ela vai ter uma reação de birra, ela tem uma reação de jogar as coisas no chão, uma reação de agressividade, tá? Quando ela está sendo negligenciada. Então, ela parte para a agressividade, para a birra, para o mal-estar, para o ataque. Ela está gritando que tem uma coisa errada com ela. E os pais geralmente não entendem, e aí eles chamam a atenção, colocam de castigo, e eu até não gosto dessa ideia de pega a criança, põe sentadinha, vai pensar no que você fez de castigo. Primeiro, eu preciso tentar analisar o que está faltando para essa criança para ela reagir dessa forma. Não é só uma questão de comportamento, é uma questão emocional. Né? Então, pensando aí na criança nessa idade, primeiro é tentar olhar o que está faltando na vidinha dessa criança. De repente, eu trabalho manhã, tarde e noite, já chego cansada, é a babá que cuida, e a criança, quando está comigo, está agressiva, está muito birrenta, é carência. E aí eu pego, não, está sendo desobediente, eu vou sentar no cantinho e colocar para pensar. Pensar em quê? Né? Vai ficar solitário vai piorar, vai enlouquecer dela. A criança de uma vez por todas, né? Agora, adolescente.
né, na fase de essa questão. O adolescente, ele é carente, mas a gente precisa cuidar, porque como que a gente supre o adolescente? Na hora de dormir, eu costumo dizer, vai lá, passa a mão na cabeça, assim, dá uma sacudida, beijo, tchau, te amo e vai dormir. Porque se você for tentar suprir a carência se aproximando muito de você, quanto mais você puxar, mais ele vai embora. Porque ele precisa de independência para o desenvolvimento de identidade. Então, ele vai te expulsar da vida dele para que ele tenha identidade própria, desvinculada de você. Mas isso não significa que ele não seja carente. Então, esse momento que você vai lá, dá uns tapas na cabeça e te ama e dorme com Deus e eu tô indo, você falou para ele o quanto ama, mas não grudou para ele não precisar te expulsar. Uau, então isso exige a sabedoria dos pais que não estão... Eles passaram um tempo ninando a nenê e tal, esse filho cresceu, aí começa o distanciamento. E se não há essa percepção, se não essa sabe luz, disso, a mãe fica estraga. carente nessa hora. Quantas mães eu recebo na fase da adolescência? Meu filho me ignora completamente, eu não posso dar um beijo, eu não posso, o que está acontecendo? Meu filho virou outra pessoa. Eu, calma. Quanto mais o teu filho está fazendo isso, significa que ele é saudável, porque se ele tivesse grudado em você, mamãe, cuida de mim, quando esse indivíduo tiver 40 anos, ele vai ficar de lá gritando, mãe, ela não lava minha meia como você lava, né? Então, é saudável que o filho faça isso. Então, calminha, agora você vai cuidar do teu filho de uma outra forma, mantenha ali com a anteninha ligada, traga os amigos para casa, sempre em grupo, esteja distante, permita essa distância. Não é contra você, ele precisa disso. Ele vai voltar para você quando ele fizer 18 anos. E foi muito... Comigo isso aconteceu e eu já sabia. Como é difícil lidar com isso. Eu já fazia palestras. Gente, quando o filho te expulsar da vida dele, permita que morra como uma ave fênix. Essa era a minha fala. Ele vai ressuscitar aos 19, 20 anos, ok. Aí um dia, tinha uma pessoa que estava sempre comigo, Vera Felau, nessas palestras. E aí um dia eu estou em casa e meu filho aí por volta de 12 para 13 anos de idade, ele, mãe, não sei o que e tal, e fecha a cara. E eu fiquei assim, meu filho nunca falou comigo assim. E aí eu olhei para ela, ela estava junto, assustada. Aí ela, morra como uma ave fênix, e começou a rir. E eu sempre estudei isso, sempre falei isso, mas eu não estava preparada para isso. Veja. E aí a minha ficha caiu e eu comecei a rir. Eu falei, chegou a minha vez, né? E aí, então, ok, agora vamos lidar com isso. Não é fácil. Recebi um caso de uma moça que ela tem uma irmã gêmea e ela acredita... Eu não sei se é a janela pela qual ela olha a vida ou se de fato aconteceu e ainda acontece, de ela ser preterida, entre aspas, assim. A mãe tem mais identificação com a outra, a mãe tem mais afinidade com a outra. E ela, né, foi crescendo, a outra é mais bonita, a outra é mais querida, é mais fofa, mais tudo. No olhar dela. E as pessoas falam, e enfim, tem essa diferença. E aí, casada... Ela diz, Darleide, eu acho que meu marido não me ama. Então, há sempre vai carregando aquele sentimento de que também não é vista, de que não foi amada, de que não é amada. Tem a ver, não tem? Tem a ver. Agora, em termos aí da questão da beleza, né? Interessante que você coloca. A beleza, Darleide, nem sempre tem a ver simplesmente com esse formato do corpo. Ela tem a ver como você usa esse corpo. Ela tem a ver com a beleza da alegria, do sorriso, da fala, como você gesticula. Compreende? Então, como que as pessoas às vezes enxergam uma pessoa mais bonita que a outra, as irmãs? É porque uma tem uma forma de lidar com esse corpo mais satisfatória. Então, ela é vista dessa forma como sendo mais bonita, né? Então, é como você administra esse corpo que vai fazer com que você seja vista como sendo uma pessoa bonita ou não. Tá. No caso de gêmeos, isso é muito comum acontecer, tá? E agora, aí cabe uma questão interessante. Eu não acho que um pai e uma mãe ame de forma diferente os filhos. Eu acho que eles amam intensamente as duas filhas, nesse caso aí. O que ocorre é que
Uma das filhas identifica com o comportamento da mãe, por exemplo, dá uma devolutiva mais positiva, a mãe se sente melhor e aumenta o vínculo. A outra tem uma outra forma de pensar, dá outra devolutiva para a mãe reage de uma outra forma. E aí o vínculo é diferenciado. Mas, então, o que pode ocorrer é a palavrinha que você usou. A afinidade, sim, pode ser diferente de uma pessoa para outra. E pode haver mais afinidade, sim. Mas isso não significa que essa outra não tenha nada para oferecer. É o perfil de personalidade da mãe que tem mais afinidade. Agora, vai dizer para uma pessoa carente que a afinidade é afinidade. Ela vai entender, é amor, ela me ama menos, porque ela é carente. Mas ela pode ter mais afinidade com o pai, por exemplo. E a outra com a mãe, isso acontece muito. Não, eu quero da mãe, eu quero da mãe. Ela fala, eu quero da mãe. Ela é carente, amiga, lembra disso. Isso. Nós vamos para o nosso intervalo, já volta conversando sobre isso. Está se identificando, está se entendendo na volta. A questão é como sair desse estado de carência, desse vazio profundo, como lidar com isso, como sair disso. Logo depois do intervalo, até já. Carência, esse é o tema do programa de hoje, o mal de ser carente. E o que fazer para deixar de ser alguém tão carente assim? Como trabalhar as suas emoções, seus sentimentos, como abrir a janela da vida e enxergá-la por um outro prisma, de uma outra maneira. É o tópico principal desse bloco de agora, o último do Sem Tabus de hoje. Obrigada pela sua companhia tão gostosa. Já conversou com a gente nas redes sociais? Estamos querendo você bem pertinho da gente sempre no nosso Instagram, Sem Tabus NT. Ou que você se inscreva na nossa página, que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você também seja um seguidor da nossa página no Facebook. De certa maneira, a gente também tem carencinha da sua presença, né? Mas é porque a gente quer ser bem amigo seu, compartilhar as coisas boas que dizemos e que acontece aqui no Sem Tabus. Vamos lá então? Doutora Sandra, diga-nos como sair do estado de carência profunda. Joia, Darleide. Olha que interessante. A melhor forma para sair do estado de carência é você fazer o trajeto contrário. É você começar a lutar, de pouquinho que seja, a se doar mais, sem a intenção de troca. Né? Tem uma fala, Darleide, de Ellen White, a escritora norte-americana, que quando eu li aquela frase fez todo sentido na psicologia e na psiquiatria. Ela diz assim, a natureza de Deus é dar, a natureza de Deus é dar. Aí eu fiquei pensando, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa natureza é dar, em última instância. Sempre que a gente partir para o egoísmo, para vir somente para a minha pessoa, eu adoeço, porque essa não é a minha natureza. Olha que coisa linda. A minha natureza é dar. Então, a pessoa muito carente, ela precisa se dar conta de que ela não é o centro de tudo, né? Ela precisa agora olhar ao redor e verificar o que ela pode fazer pelo outro. E nós temos os nossos dons, né, Darleide? Sempre a gente pode ver alguma coisa da qual nós podemos contribuir para a vida do outro. Me lembrei agora do meu filho. Ele estava fazendo o mestrado na Unicamp e muito ocupado, mas ele disse assim, mãe, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, mas eu estou um pouco perdido do que fazer. E passou uns dias, ele me ligou e ele disse, olha, tem um grupo de alcoolistas e drogadictos, eu vou até eles ver o que eu posso ajudar. E aí começou a frequentar esse grupo toda sexta-feira à noite, e aí depois ele disse, mãe, eu estou indo, mas eu não sei em que eu vou contribuir, porque eu não sei fazer palestra, mas eu estou indo. Aí um dia ele me ligou e disse, mãe, eu já sei porque Deus me mandou para o grupo de alcoolistas. E eu, sim, filho, o quê? E ele disse, eu tenho um papel, é um papel simples, mas é um papel que eu percebo muito importante. E eu disse, o que você está fazendo? Mãe, eu abraço. Olha que coisa linda. Então ele disse assim, eu fico na porta e eles chegam e eu abraço. E eu descobri que eles levantam às vezes lá da cadeirinha deles e voltam e falam assim, me dá mais um abraço daquele.
Que lindo! Olha, e ele disse, então ele veio me falar, mãe, é tão gostoso abraçar essas pessoas, porque você sente que aquele abraço faz a diferença, né? E alguns não soltam, ficam um tempo ali abraçado. E ele falou, e eu deixo um tempo abraçado. E agora eles sentam. Então, se você não sabe o que fazer pelo outro, um abraço, né? Você agora ajuda o outro a ganhar mais estabilidade, a ganhar mais segurança. E não é o caso do seu filho, mas você está sugerindo uma prática como estas, por exemplo, tão simples, mas é um gesto de doação. Você está sugerindo para a pessoa carente começar a ofertar, em vez de pedir. E eu acredito, ligando a uma fala anterior sua, de que não seria aquela oferta desejando retorno, porque qual é o retorno que seu filho tem a não ser a satisfação de ter ajudado alguém? Isso, né? Exatamente. E aí tem um detalhe, quando você faz algo por alguém e você não recebeu nada em troca, a sensação emocional é muito superior. Porque se eu faço algo por você e você faz de volta, não, a Darleide pagou o que eu fiz por ela. Mas se simplesmente eu me doei, essa sensação interna de plenitude, de que eu pude fazer algo a troco de nada, ela é muito gostosa. Ela traz saúde psíquica para nós, né? Traz aí uma saúde psíquica. Tem um projetinho na cidade de Arthur Nogueira, que uma grande amiga, Raquel, está desenvolvendo e serve até assim de exemplo para outras pessoas. Ela desenvolveu um projetinho que chama-se Rainhas de Pijama. Por que de pijama? Porque é uma coisa muito íntima. Então, ela se sentia um pouco sozinha, ela começou a chamar algumas amigas. Então, elas assistem filme na casa de uma, de pijama mesmo, ali, com um ursinho na mão e passam tempo. O outro dia sai para almoçar todas juntas, né? E aí, uma fica sabendo que a outra está precisando de oração por um problema de saúde. Então, agora elas começam a orar por aquela amiga. E uma amiga agora denuncia que tem uma outra pessoa do outro lado da cidade que está passando por uma situação. Então, aquele grupo vai até lá ajudar, nas diferentes formas de ajudar. E o que está acontecendo? Elas estão se tornando muito fortes, né? E é um grupo todo ali das amigas de pijama podendo acolher. E aí eu perguntei, qual é a essência do grupo? Acolhimento. Então, um grupo de pessoas que se propõem a acolher. Simples né? assim. Simples assim. Então, né? seria o retorno, um retorno, o fazer o caminho contrário. Se a pessoa carente ela é exigente do outro, agora então o exercício vai ser ofertar-se para o outro, né? De maneira em que seja produza crescimento na vida de alguém. Muito bom. Até porque se você exige o outro, se você persegue o outro, quando a perseguição já diz, o outro vai se afastar, porque eu estou perseguindo, qual é a lógica? Se eu vou perseguir, é ir embora? Né? As pessoas ciumentas são carentes também? As pessoas ciumentas, elas são bastante carentes também, mas geralmente se trata de insegurança mesmo, né? É o medo de não ser suficiente em determinada situação, né? Tem a ver também com a carência, sim. Tem a ver também com a carência, sim. Mas o ciúme, Darleide, eu tenho reparado que tem muito a ver com a postura do outro, viu? No caso de cônjuge, de um casal, tem muito a ver com a postura do outro. Eu, como esposa, eu posso oferecer um determinado comportamento que proporcione segurança para o meu marido e não insegurança. Né? Então, tem muito a ver também com essa forma de relação. Ou seja, você está dizendo que não é só de um. Isso. O outro também favorece com a insegurança desse indivíduo. Favorece. Agora, esse indivíduo muito carente, principalmente no caso do borderline, que a gente já mencionou, quando ele escolhe um para sugar, geralmente ele escolhe um indivíduo. Então, enquanto ele não cansa aquele indivíduo para ele sair fora da vida dele, ele está ali grudado. Quando aquele indivíduo não suporta mais e vai embora, ele escolhe outro. Então, é quase como uma erva daninha, eu preciso sugar tudo que você tem. Então, esse indivíduo tem esse ciúme de forma intensa. Então, aquele outro passa a ser
propriedade, se vê conversando com outra pessoa, ele interfere e ele é capaz até, dependendo da intensidade, de bater na outra pessoa, porque ele é propriedade dele. Então, o ciúme tem a ver nesse sentido, sim. Que é patológico também, né? Que aí é patológico. Essa pessoa agora, ela é minha, né? Dá para usar a carência a favor? Sim. Ela só tem um lado... Então, ela não tem só um lado mau. Tem uma coisa boa que eu posso me aproveitar dela? Sim, Como? com certeza. O que ocorre é que quando nós somos muito autossuficientes também, por um outro lado, a pessoa que está ao nosso lado, ela tem a sensação, talvez até de uma certa prepotência, de um certo individualismo, dessa autossuficiência, né? Então, se eu sou carente e eu consigo dosar para não estar perseguindo as pessoas, eu consigo dosar isso, eu posso falar para esses amigos ou até para o companheiro, de alguma forma, o quanto eu preciso da presença dele, né? E sendo uma mulher, no caso, o marido, ele sente até bem em poder acolher, proteger, cuidar. Então, quando eu consigo dosar isso, é até legal, porque aí eu proporciono a condição do outro fazer algo por mim, mas aí dentro de um parâmetro saudável, não dessa perseguição e dessa exigência, mas de uma fala sincera e não dentro de uma exigência absurda, né? O marido gosta quando você fala, cuida de mim um pouquinho, hoje eu estou carente, e ele te dá colo. Cuidando com o jeito de falar também, né? Cuidando. Senão já está exigindo. Senão, claro, qualquer coisa já parte para a exigência. E o homem também tem, né, esse momento. Ele também pode falar para a esposa, hoje estou precisando de você, eu estou carente, né? E aí receber esse acolhimento. Então, a gente pode usar isso para até aumentar o vínculo muitas vezes. Né? Essas meninas, por exemplo, da rainha de pijama, elas usam muitas vezes essa solidão ou carência, vamos dizer assim, a favor nesse sentido, de fazer novas amizades, de formar um grupo saudável, de proporcionar condição de ajuda a outras pessoas. Então, nesse momento, está usando essa carência ao próprio favor, né? Como é que a pessoa que lida com outro que é carente, marido ali, minha mulher, ela está sempre com o tanque vazio e eu preciso, quanto mais eu faço por ela, eu não consigo, ou, enfim, vice-versa, esposa com marido, filhos, nessa situação. Como é que as pessoas que estão envolvidas numa situação com uma pessoa carente podem pôr limites, podem se colocar, como faz? Eu acho que você usou a palavra certa, colocar limite aí é perfeito. Então, nós podemos fazer o seguinte, essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e sofrem porque tem uma pessoa muito carente ao lado, Isso. né? Quando essa pessoa faz birra, porque infantiliza muito o carente, né? Quando essa pessoa faz birra, exige, persegue, eu que estou ao lado, eu preciso virar as costas e mostrar que não é dessa forma. Quando essa pessoa dar um tempo, então eu vou e faço acolhimento. Porque aí eu estou mostrando para ela que, caso ela fique no lugar dela, ela terá mais a minha atenção. Quando ela gruda e exige, eu vou sair da situação. Tá? O marido pode fazer isso com a esposa, do tipo, ele está passando a seguinte mensagem, querida, não é por aí. Se você passa a ser muito exigente, você não me tem. Né? E aí, aquele dia que ele perceber que ela está mais na dela, então aí ele chega para falar, hoje é o dia de você me ter. Ele precisa ficar muito atento. Agora, isso é muito difícil, porque essa pessoa ela já está muito cansada. Então, se o outro foi um pouquinho, a tendência é falar, ufa, fica aí por um tempo, pelo amor de Deus. Mas essa é a hora de chegar, né? Talvez, de chegar ali e falar, olha, hoje eu posso te dar carinho, porque você não está me sugando. Então, ela voltou para sugar, então, opa, não é por aí.
Isso Não é serve dessa até na forma. ligação, como nós falamos um pouquinho a respeito de crianças, adolescentes, com as crianças, por exemplo, serve também, né? Fez birra, se jogou lá no meio do supermercado, gritando. Sim! Essa é a dica perfeita. Tá na porta da loja de brinquedos, né? Que é o típico. Se jogou no chão, vai embora. Claro, você fica de longe olhando, né? Óbvio. Óbvio, você fica ali olhando de longe, mas vai embora. Não fica ali tentando pegar, porque você pega pela perna e ele se joga pelo braço, né? Então, deixa lá, vira as costas. E aí você olha assim de longe para ver se está tudo bem, mas vai embora. Ele vai levantar rapidinho e vai atrás. Né? Então, essa também é a dica. Aí o filho agora tá de boa, vai lá, brinca, beija, porque criança precisa disso, né? Beija, abraça, rola no chão, amassa, precisa disso. Mas é naquela hora, né? Eu lembro de Salomão dizendo, o sábio Salomão dizendo que há tempo para tudo, né? A hora de se unir e a hora de se afastar, a hora de estar junto, a hora de separar. Quando você falou a respeito de fazer e não esperar em troca, eu me lembrei de um episódio em que Jesus diz assim, para fazer uma festa, enfim, chamar os coxos, os cegos, os aleijados, os pobres, etc, etc, para vir à sua festa, porque eles não terão como te chamar de volta. Então, se eles tiverem como chamar de volta, você lembra dele falando isso? Assim, muito bem lembrado. É Jesus, né? É tudo. É, muito bem lembrado, perfeito. Porque ele sabia que este é o caminho da cura, né? Então, aí vem também uma dica dele mesmo. Quando você for fazer algo por alguém, faça por alguém que não tem condições de te dar de volta algo que você acha que está precisando a princípio, né? Porque aí você realmente vai fazer de coração, né? Porque de forma inconsciente você pode pensar, não, eu vou fazer algo por alguém, mas de forma inconsciente você pode fazer por alguém que no fundo você está esperando uma devolutiva. Então, usando essa fala, aproveite e faça por alguém que você tem certeza que ele não tem muita coisa para te oferecer. No sentido de bens materiais, ou seja, o que for o que você esteja perseguindo. E aí você vai ficar só com o lucro de um crescimento pessoal, de uma saúde. Que é o maior lucro. Que é o maior lucro, né? E aí proporciona essa saúde psíquica, esse bem-estar, essa paz, essa grandeza interna e aumenta o autoconceito, porque a pessoa carente, ela tem um autoconceito negativo. Mas, Sandra, se eu pensar nisso, linkando a ideia da caridade, eu posso até pensar, ok, eu consigo, vou fazer caridade. Como fazer essa mesma caridade para o marido, para a esposa? Como fazer caridade? Como não esperar? Porque tem aquela frase assim, Darleide, não dá para eu não esperar ser amada pelo meu marido, não dá para esperar, etc, etc. Como trabalhar essa ideia? Certo. De fazer dentro de casa, entre as pessoas que amam, sem ter essa expectativa de um retorno, mas que ao mesmo tempo, as nossas relações mais próximas, elas são pautadas também no que eu recebo do outro. Como é que eu trabalho isso? É muito tênue esse detalhe, porque você não pode ficar numa relação em que somente você se doa, né? Porque aí também é uma relação problemática, em que você se doa e o outro te ignora, tá? Né? Então, se você se doa muito e o outro te ignora, talvez é a hora de você frear um pouquinho, não digo tudo, mas frear um pouquinho para o outro sentir sua falta e falar, poxa, fulano se afastou, eu preciso fazer algo também. Então, tem esse momento. Agora, se nós estamos casados, existem algumas coisas que são realmente essenciais nessa relação e eu posso fazer nesse sentido. Então está aí o respeito, né? O respeito, está a admiração que eu preciso. Às vezes eu admiro, mas eu não falo, né? Então, a dedicação. A dedicação, exatamente. Então, são coisas que eu posso fazer pelo outro sem esperar em troca. Né? Ou a gente podia dizer de forma direta. A gente podia dizer que não esperar do outro na medida da sua expectativa exacerbada. Perfeito, né? perfeito. Como se você lança sementes, sabe que ela vai brotar, sabe que ela vai te trazer frutos, mas você não pode contar os frutos. Eu preciso de 6 laranjas. Não, se não forem 6 laranjas, não vai dar certo. Então, é essa coisa que adoece as relações. Bom, final de programa, foi muito bom, aprendi demais, espero que você também tenha
tenha aprendido. Sandra, muito obrigada. Que Deus te abençoe Ótimo, muito querida. para continuar servindo. Amém. E o nosso retorno você tem, tá? E foi nesse muito bom. sentido, eu sou muito feliz desde que eu comecei a me doar muito. Perfeito, né? que ótimo. É isso, ela está aqui se doando. Então, que faz bem pra gente também. Beijo pra você aí de casa, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais Sem Tabus e nós vamos esperar você. Até lá.